Nesse feriado eu vou tentar colocar legenda no Economês, que a gente tanto ouve falar no mercado de investimentos, principalmente quando a gente fala sobre bolsa de valores. É inevitável que, se você é entusiasta do assunto, por mais que você consuma aqui o canal, onde eu tento não usar muito algumas expressões e tento ser o mais simples possível, ainda assim eu tenho certeza que você consome vários outros conteúdos e você vai se deparar com algumas palavrinhas em inglês principalmente, e que ainda tem a sacanagem de que, se você tentar traduzir do inglês para o português, nem sempre ainda significa o que realmente elas querem dizer. Então eu trouxe aí uma sequência de algumas palavrinhas, nós vamos tentar desvendar o que cada uma quer dizer, para que você fique cada vez mais próximo desse economês do mercado financeiro, apesar de que eu já vejo sim um movimento muito bacana de cada vez mais pessoas que falam sobre o assunto, tentando falar de maneira mais clara e mais simples, sem precisar ficar abusando dessas palavras que muitas vezes não facilitam em nada a nossa vida e o nosso entendimento. E aí vamos lá, gente, antes de mais nada eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem o like de vocês, porque é muito importante para mim. Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e atingir mais pessoas que talvez estejam precisando um pouquinho dessa educação financeira, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro e investimentos em renda variável. E aí vamos lá, gente, a primeira palavra que eu quero trazer para vocês é o que a gente chama de benchmark. Provavelmente você já ouviu falar nessa palavra, principalmente se você já investiu em fundos de investimentos, porque essa é uma palavra muito utilizada, principalmente quando você vai ler aquelas lâminas para saber exatamente aonde o fundo investe, enfim, e qual é a meta dele, porque o benchmark nada mais é do que um ponto de referência. Ou seja, se o benchmark de um fundo é o CDI, isso quer dizer que ele tem como meta talvez bater o CDI. E aí, quando a gente fala de fundos que tem aquela taxa de performance, isso quer dizer que, se o benchmark do fundo é o CDI e ele conseguir ganhar mais do que o CDI, então tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder esse benchmark. Então o benchmark não necessariamente precisa só ser o CDI, também pode ser o nosso IBOV, pode ser o IPCA, enfim, existem vários outros indicadores que podem ser utilizados como o benchmark. E aí uma outra palavrinha, que inclusive eu acho que eu já falei algumas outras vezes aqui no canal, é o que a gente chama de hedge. E nada mais é do que uma operação para tentar defender a nossa carteira de investimentos, ou até mesmo para tentar defender ou travar os preços de empresas que trabalham com importação e exportação e que acabam recebendo ou até mesmo fazendo alguns pagamentos em dólar. Então provavelmente essas empresas que trabalham com commodities, por exemplo, que você acaba exportando muito e recebe isso em dólar, mas você não sabe exatamente quanto você vai receber lá na frente, elas podem sim estar fazendo algumas operações de hedge com o próprio dólar, a fim de tentar se defender, porque se o dólar cair, talvez ela vai receber menos pelo seu produto, mas se ela comprou o dólar em si, ela vai acabar ganhando de um lado e perdendo um pouquinho do outro, e ela sai empatada. E o mesmo pode acontecer com a nossa carteira. Se você está investido em bolsa de valores e você quer fazer algum hedge, nada impede de você fazer investimentos que estejam atrelados ao dólar. Então muitas vezes, quando a nossa bolsa de valores se desvalorizar, provavelmente os seus outros investimentos que são dolarizados vão subir um pouquinho, a fim de tentar dar uma empatada aí na questão da rentabilidade. E aí tem uma outra palavrinha, que é o que a gente chama de bear market. E talvez você já tenha ouvido falar, e eu juro que eu não entendo por que as pessoas simplesmente ficam falando em inglês, sendo que é tão simples você falar que é um mercado de baixa, porque o bear market nada mais é do que aquela figura do urso. Para quem não sabe, a nossa bolsa de valores, nós sempre temos o urso e nós temos também o touro. Quando nós temos o urso, que é aquele que dá aquela patada para baixo, isso quer dizer que o mercado é de baixa, ou seja, é o bear market. E quando a gente fala então do bull market, que é o contrário, que é o touro, porque ele dá aquela chifrada para cima, isso quer dizer que nós temos aí um mercado de alta. E ainda seguindo nessa linha de market, nós temos o que nós chamamos de after market. E aí provavelmente você já deve ter ouvido uma pessoa falar assim: ah não, eu vou deixar para negociar no aftermarket. E daí você pensou, que raios é o aftermarket? Aonde que ela vai negociar isso? Porque eu só negocio na bolsa de valores. O aftermarket, gente, nada mais é do que um período que, depois que fecha a bolsa de valores, ela acaba reabrindo para as pessoas continuarem fazendo os seus negócios. Ou seja, se a bolsa de valores abre às 10 da manhã e fecha às 5 da tarde, isso desconsiderando o período de leilão, depois, quando é perto das 5:30 da tarde, a bolsa ela reabre até às 6 horas para as pessoas fazerem as suas negociações no que a gente chama de
aftermarket. Então, se você não sabia, esse é o aftermarket e você pode negociar as suas ações neste período também. É como se fosse o acréscimo, sabe? Do tempo do futebol. É aquele acréscimo, dá mais uma chancezinha se você quiser realmente fazer os seus negócios. E aí existem algumas outras palavras também que elas até podem ser, eu acho que um pouquinho mais simples, mas talvez você ouça falar mais ainda. A primeira delas é o que a gente chama de mico. Eu fiz um vídeo especialmente falando sobre o que são os micos aqui no canal. E a questão é o seguinte, quando você ouve uma pessoa falando assim, ah não, eu não negocio mico, não quero nem saber disso, isso daí é mico, isso nada mais quer dizer que a pessoa não quer saber de negociar empresas tão pequenininhas na bolsa de valores ou que estejam tão desvalorizadas, valendo centavos, muitas vezes porque tem problemas judiciais, tem problemas financeiros e aí no fim das contas tem uma liquidez tão baixa que isso a gente chama de mico. E aí quando você vê uma pessoa dizendo que não quero negociar isso, é porque ela não quer nem chegar perto de colocar um dinheiro nesse tipo de investimento que quer queira ou não é muito mais arriscado do que se nós formos investir em outras grandes empresas que não estão passando por tantos problemas assim. E aí tem uma outra palavra que a gente chama de gap, e parece que nada mais é do que quando os preços eles dão alguns saltos. A gente consegue visualizar isso quando a gente enxerga os gráficos ou quando as pessoas fazem alguns estudos através dos gráficos. E aí para você tentar entender melhor, o gap é, por exemplo, assim, se você tem Banco Inter que estava sendo cotado a R$60 e aí ele fechou o dia com essa cotação, R$60. No dia seguinte teve o leilão de abertura e ele abriu a R$58. Ou seja, ele não foi negociando centavo a centavo até chegar nos R$58. Ele simplesmente pulou dos 60 para os 58 e o gap, então, é esse espaço que tem de preços entre, enfim, a abertura e o fechamento de determinado ativo. E aí tem alguns outros termos que eu acho que são mais simples, mas esse sim, você com certeza já ouviu falar, que é o que a gente chama de long ou que a gente chama de short. Provavelmente você já ouviu uma pessoa falando assim, ah, eu estou short em Itaú. E o que isso quer dizer? Que a pessoa está vendida em Itaú. E ainda tem umas derivações aí dessas palavras, tá? A pessoa pode falar, não, eu tô shorteada na bolsa, ou seja, eu estou vendida na bolsa de valores. E quando a gente fala de long, é justamente o contrário. Quando a pessoa diz, ah, eu estou long em Energias do Brasil. Isso quer dizer que ela está comprada em Energias do Brasil. E aí a última palavrinha é o que a gente chama de flipar. E esse flipar nada mais é do que uma estratégia que alguns investidores utilizam que envolvem os IPOs. Eu já expliquei o que são os IPOs aqui no canal e inclusive vou dar um spoiler que talvez no domingo a gente veja aí um pouquinho sobre um IPO que vem por aí, principalmente de uma empresa do setor elétrico que eu sei que vocês gostam bastante. Mas a questão do flipar nada mais é do que a pessoa tentar conseguir algum dinheiro num curto prazo já vendendo as ações deste IPO no primeiro dia de bolsa. E aí ela tenta fazer essa estratégia para conseguir aí, às vezes, alguns centavos, alguns poucos reais e ganhar dinheiro nesse curto espaço de tempo. Então, quando você ouvir uma pessoa falando, ah, não, eu estou flipando X ação, isso quer dizer que ela está tentando negociar uma ação aí no período de IPO, tentando ganhar um dinheiro nesse curto espaço de tempo. Mas e aí, gente? Tinha alguma palavrinha aí dessas que você já tinha ouvido falar e que você ainda não tinha entendido exatamente o que significava? Ou, aliás, tem alguma outra palavra que você vê muito as pessoas falarem e que talvez você ache que valha a gente fazer mais um vídeo com novas palavras? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês no domingo, gente. Até a próxima!